Então, boa noite a todos. Eu me chamo Isabela e hoje eu venho apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Mulher, Ato Político, Arquitetura a Serviço da Educação e Trabalho Feminino em Ponta Grossa, Paraná. Esse trabalho ele é voltado ao anteprojeto de uma instituição para mulheres chamada Casa Murar. O nome é em homenagem à matrona do feminismo brasileiro, Rosemary Murar. Então, o projeto ele busca atender cerca de 200 mulheres em períodos e ciclos alternados, com o objetivo de oferecer espaços produtivos, educativos e rentáveis, uma proposta que ainda não existe na cidade. Então, primeiro, eu acho importante partir do conceito do projeto. Então, para ele, eu tomei algumas referências e estratégias projetuais. Então, os dois primeiros conceitos que me guiaram para que eu pudesse projetar foi o conceito de comunidade e o conceito de pertencimento. Dois conceitos que estão alinhados às relações afetivas. E quando eu me questiono qual é a minha relação afetiva com o espaço, eu retomo a conceitos como memória, cultura e conforto. Conforto em relação ao lar, ao lazer, em me sentir bem. Então, eu trago ali 3 ícones que representam as referências do projeto em si, né? Uma visualização melhor, que seria a concepção afetiva de casa, que seria como uma criança, né? Desenharia uma casa. A cultura local polonesa, que tem elementos bem marcantes, como os lambrequins, as varandas, os sótãos e também as coberturas de 2 águas. E, por fim, a gente tem a concepção de casa da cultura indígena, que é uma representação em cúpula, em arco, que para eles é muito importante essa representação de cúpula, porque é a relação do mundo com o cosmos. E eu trago essas diferentes culturas porque eu quero que meu projeto ele seja um convite aberto a qualquer cultura, a qualquer pessoa que se sinta necessidade de ter um programa como esse. Agora, sobre as estratégias projetuais. Então, a primeira delas é que meu programa ele é muito amplo para o meu terreno. Então, o terreno ele acaba sendo estreito e, por isso, minha edificação se faz de forma vertical. Ela tem 3 pavimentos e um terraço. A outra estratégia, ela vem da tecnologia da construção indígena, que eles entendem muito sobre as condicionantes naturais. Então, nessa representação do ícone, é uma maloca, que é uma casa de várias famílias, onde na cultura indígena eles erguem a cobertura do pátio e a ventilação natural ela pode passar, né, e também adentrar a todos os ambientes. Então, eu também tomo como referência isso. Temos também outra estratégia, que é a composição para a criação de varandas. Então, eu faço um jogo de volumes para que todos os pavimentos tenham varandas ou corredores com acesso à área externa, né, com acesso ao entorno, à vista. Né. Sobre as minhas análises. Então, o projeto ele está localizado na cidade de Ponta Grossa, que fica no Paraná, e ao lado direito a gente pode ver, em um amarelo mais escuro, a área urbana da cidade. E essa área urbana, ela tem diversos bairros, e a que eu escolhi para o meu projeto é o bairro do Varanas, um dos bairros que mais cresce na cidade, com cerca de 45 mil habitantes. Então, no mapa à esquerda é possível visualizar o terreno, que tem cerca de 1.175 metros quadrados, e possui uma rua, né, uma via coletora de acesso, que se chama Rua Vicente Expósito, que tem conexão com uma via arterial, que é a Avenida General Carlos Cavalcante. Essa avenida é muito importante para o bairro porque ela conecta o bairro com o centro e com outros bairros. Agora, sobre o diagnóstico do entorno, o que tem na vizinhança, né, e qual é a relação do entorno com o terreno. Então, segundo o zoneamento da cidade, o terreno se encontra na zona eixo, mas todo o entorno ele tem diversas zonas. Tem a zona comercial, a zona residencial, porém de forma concentrada. Importante também visualizar nesse mapa que nós temos diferentes equipamentos urbanos perto do terreno que, se o projeto existisse de fato, facilitariam, né, toda a vivência ali no espaço. Então, a gente tem uma unidade de saúde perto ali em verde, o terminal de Varandas, que é ao lado do terreno, e temos também supermercados, corpo de bombeiro, posto de gasolina e outros comércios. Implantação. Ela mostra ali a legenda de todos os espaços que podem ser visualizados nessa implantação. Então, eu vou destacar aqui a número 8, que seria a cobertura em estrutura de madeira e vidro, revestida com películas OPV.
OPV são filmes fotovoltaicos orgânicos, uma tecnologia nova que já chegou no Brasil e que ela é bem fina, né? Os painéis são bem finos, eles possibilitam que esses painéis sejam curvos. E o mais legal é que ele capta energia solar e transforma em energia elétrica. E também destaco o número 9, que é a cobertura metálica do corpo da caixa d'água com uma inclinação de 5%. Do lado esquerdo, podemos visualizar o terreno como ele é atualmente. É importante falar também que os ventos eles vêm na direção leste e nordeste e que a topografia do terreno ela possui pouca declividade, mas ela apresenta uma diferença de 1 metro desde a calçada até o fundo do terreno, que vai ser resolvido com aterro. O projeto em si. Então, para iniciar, para poder visualizar todo o projeto, eu trouxe aqui um organofluxograma. Então, o projeto ele conta com 8 setores e 3 fluxos diferentes. O fluxo de serviços, o fluxo de mulheres atendidas e o fluxo do público geral. E é possível ver em linha pontilhada todos os pavimentos. Então, a gente tem o térreo, o primeiro pavimento, o segundo e o terraço. Eu não vou ler todos os ambientes porque eu vou mostrar eles em planta, mas eu quero destacar aqui que eu tentei projetar de uma forma que os fluxos de serviços eles fossem organizados e não se misturassem com outros fluxos, como, por exemplo, o fluxo da administração, que a gente pode visualizar do lado direito, em azul, né, que não se mistura com nenhum outro fluxo, e o fluxo da mercadoria, que vai até a cozinha comunitária. Agora, em planta. Então, primeiro nós temos a planta do térreo. A primeira coisa que é importante falar é sobre a calçada. Eu estou propondo uma calçada com arborização, é uma espécie que se chama extremosa, uma árvore de pequeno porte, porque ali no terreno existe uma fiação elétrica mais baixa, então por isso que a espécie também é de pequeno porte. Temos também ali no acesso o recuo de 5 metros, cumprindo a lei, e o estacionamento. O estacionamento conta com 2 vagas públicas e 2 vagas para funcionários. Por que poucas vagas? Porque eu quero incentivar o uso de modais mais sustentáveis, como andar a pé ou usar bicicleta, e até mesmo o transporte coletivo da cidade, né, que já que tem um terminal ao lado do terreno. É a mesma planta, só indo mais à frente para que mostre todos os detalhes, podemos visualizar do lado direito o acesso pelo portão metálico da administração, que conta com uma copa, as instalações sanitárias, um depósito de material de limpeza que conecta a área administrativa com o pátio, e a administração em si, que seria parte de diretoria, suporte técnico, secretaria, recepção e administração. E temos também a sala de reuniões e o arquivo. Agora, no meio do projeto, que foi um dos princípios que eu tive para construir a planta, o pátio central, que ele serve como um convite à comunidade, porque ele abrange as atividades que vão ser abertas ao público, que seriam a parte do café, a parte da recepção, da sala de reuniões e a área de multiuso. A área de multiuso, ela serve para que uma mulher, uma mãe ou uma família que precise deixar uma criança com uma cuidadora tenha um espaço destinado a isso. E ao fundo nós temos as instalações sanitárias, que são, né, abertas ao público. Então, ao lado direito, instalação masculina com fraldário e ao lado esquerdo, instalação feminina com fraldário e vestiário. Nota-se que as instalações PCD, né, elas são separadas para que não haja desconforto nenhum, por exemplo, um menino que é cadeirante e precisa da ajuda da mãe, daí qual banheiro iria, né? Então, por isso que é separado. E por fim, nós temos ali à esquerda o fluxo da cozinha comunitária, com a higienização e recebimento de mercadorias, que vai direto para a cozinha, a área de depósito, que conecta o café com a cozinha, e a área de depósito de resíduos, que dá diretamente com o descarte e com a área de reciclagem. Agora, sobre o primeiro pavimento. O primeiro pavimento ele pode ser acessado tanto pelas escadas quanto pela plataforma elevatória, e esse pavimento ele contempla a área de oficinas. Então, ali para quem chega das escadas, nós temos os ambientes de mini auditório e sala de exposições, que são 2 ambientes destinados para apresentação de trabalhos, palestras, reuniões, né? E até mesmo a exposição dos trabalhos manuais que seriam produzidos pelas mulheres, caso existisse o projeto. Ao fundo, nós temos as oficinas livres. O layout, ele é uma proposta apenas, ele pode ser flexível. Então, as oficinas, por exemplo, podem ser de defesa pessoal, por isso que eu tenho um depósito bem grande, porque caso precisasse guardar as mesas, teria um espaço para isso. E temos ao lado esquerdo, eu sempre mantive o lado esquerdo a área molhada para ajudar na estrutura hidráulica.
Temos o banheiro feminino e um banheiro único masculino, porque a demanda masculina seria muito menor nesse pavimento, que seriam mesmo professores ou palestrantes. Agora nós temos o corte CC, que ele mostra melhor o acesso da rampa, então do segundo ao terceiro pavimento e do terceiro ao terraço. Agora o segundo pavimento, que ele pode ser acessado pela rampa. Nota-se que a rampa ela é bem longa, tanto para cumprir a acessibilidade, né, a norma de acessibilidade, mas também para criar um promenade dentro do projeto. O promenade ele seria um percurso com experiência, porque eu quero interligar esse caminho com os elementos do paisagismo, que seria essa árvore central, com elementos naturais, né, como a madeira que está presente no pavimento e também a vista que se dá para a rua. Então, esse pavimento ele é voltado à área educacional, então por isso nós temos 4 salas de aula e também temos a estrutura de sala de professores e coordenação, e aos fundos temos a biblioteca e o laboratório de informática. Nota-se também que eu mantive a área molhada na esquerda, com a mesma premissa do pavimento anterior, com um único banheiro masculino, né, por causa da demanda que seria menor, e as instalações femininas com maior demanda ali. Então, nós temos aqui o corte DD, que demonstra melhor os ambientes que eu acabei de citar. Importante também notar que nesse corte é possível visualizar que as janelas elas dão para o pátio central, porque eu tive a preocupação de que existisse conforto no projeto, então eu queria trazer a ventilação cruzada. Então, graças a esse pátio central, eu consigo usar essa estratégia. Agora, o terraço. O terraço ele pode ser acessado também pela rampa, né? Outra rampa, mas também por uma rampa. E essa área é da horta comunitária. Então, nós temos ao fundo uma área de composteiras e materiais de jardinagem e temos 14 canteiros de horta. No final ali do caminho, né, mais perto da fachada frontal, nós temos um jardim que tem um paisagismo mais colorido, com a begônia cerosa. E esse paisagismo eu trouxe para conectar com a pintura do piso que eu estou propondo, para que exista mais vida nesse ambiente. E temos também o corpo da caixa d'água ao fundo, com 3 caixas d'água de 1.500 litros. Aqui no quarto área perspectivado, a gente pode visualizar melhor a cobertura, como ela funciona, e eu gostaria já de falar sobre a estrutura. Então, a estrutura da casa, ela tem diversos materiais, né? Mas as partes de lajes e paredes externas do segundo e terceiro pavimento, né? São de CLT, que é a madeira laminada cruzada. Essa madeira laminada cruzada, por ela ter essas lamelas de madeira cruzadas, possibilita que criem-se painéis de madeira mais longos, por isso que eles são usados para vedação. Enquanto para vigas e pilares eu utilizo da madeira laminada colada. Deixa eu passar aqui para um corte mais técnico. No térreo, nós temos também as vedações externas de tijolo sol cimento, que é uma técnica mais vernacular, que pode ser feita manualmente cada tijolo, e pode ser feita inclusive com a própria terra do canteiro de obras. E as lajes são de madeira laminada cruzada também. Aqui nesse corte podemos visualizar as vigas que suportam o corpo de caixa d'água e também o paisagismo das bacias de evapotranspiração, que estão ao fundo do projeto, que é possível ver com esse painel de vidro da sala multiuso. Aqui nas elevações eu gostaria também de citar que o revestimento da madeira, que eu comento que é um sistema de madeira laminada cruzada, o sistema em si é de madeira comercial, que seria pinos, mas o revestimento da casa é com madeira de peroba rosa, uma espécie brasileira, uma madeira nobre, mas que tem um bom acabamento, alta durabilidade e também ela é boa contra intempéries. Para a volumetria, eu tomei como referência aqueles conceitos que eu iniciei, né, a apresentação. Então, nós temos curvas, arcos que remetem à tecnologia da construção indígena. Nós temos também essas ripas que seguem da cobertura para o segundo pavimento, relembrando os lambrequins. E temos também esses corredores com bancos no térreo, para que remeta aquela experiência que existia com as varandas, que as pessoas se sentavam, né, no guarda-corpo da varanda, e tinha toda aquela experiência afetiva. E nota-se também que o paisagismo eu trouxe para que ele aprimorasse o projeto e trouxesse cor também. Agora, sobre as perspectivas.
Então, aqui nós temos uma melhor visualização de toda a volumetria, né? Dá para enxergar melhor a lateral. Dá para também ver os materiais, o vidro. Claro que essa imagem, ela remete a uma maquete de papelão, mas é possível ver o vidro, é possível ver os painéis artísticos. Esses painéis artísticos, eles são uma estrutura... Tudo bem. São uma estrutura de madeira, então a caixaria é feita de madeira, mas a parte interna é de vidro e a pintura ela é adesivada ao vidro. E ela é adesivada para que possam ser trocadas essas pinturas e para que possam ser divulgadas diferentes artes. Então, aqui nessa imagem é possível ver isso claramente, porque a gente tem duas situações acontecendo aqui. À esquerda, nós temos um dia de final de semana com a feira e a arte de uma artista paranaense que se chama Leonor Botteri. E à direita, nós temos um dia útil, um dia de semana, que funciona estacionamento normalmente, com uma arte de Michalene Thomas, uma artista norte-americana que homenageia a cultura negra. Aqui a gente pode visualizar melhor a feira. Então, os móveis que eu imaginei para feira, eles são de papelão. Eu exagerei um pouco ali na textura, mas eu proponho que eles sejam de papelão. E de um lado seja a feira de hortaliças, verduras que vêm da horta, e de outro uma parte de artesanato, de plantas que poderiam trazer uma renda, né, para as mulheres da casa. Temos aqui o pátio central, que seria o convite para a comunidade para adentrar dentro do projeto, conhecer o café. Então, essas paredes de quadro, que se pode escrever com giz, elas informam tanto o que tem no café quanto as atividades da casa. E a linguagem do café está interligada com a linguagem da fachada, que é uma arquitetura mais vernacular. Então, os elementos eles remetem mais ao natural, remetem à terra, tem o fogo de palha e também temos a madeira. A mesma coisa acontece aqui com a recepção, segue a mesma linguagem. E já no primeiro pavimento nós temos as salas de exposições. Essa sala de exposições segue a premissa do cubo branco, que é algo mais moderno, porém eu ainda tenho muita madeira, né? Tem madeira no piso e madeira no forro, para trazer essa sensação de algo natural. E o forro ele é ripado para que os vãos entre as madeiras é possível que a iluminação corra e se adapte à exposição. Aquela mulher que está com a mão no rosto, ela é uma pintura da fachada externa, mas por ser de vidro, ela pode se conectar, a estrutura ser de vidro, ela pode se conectar com o ambiente interno. Temos aqui também a sala de oficina, ela segue a premissa de ser um ambiente de permanência, então as cores são mais neutras ou naturais, e o mobiliário ele é prático e flexível, então nós temos a cuba para aulas de pintura, cerâmica, né, que precisariam de higienização, e um mobiliário com um sistema de pinos mais flexível. Temos também no segundo pavimento as salas de aula, então eu trago aqui uma sala de aula que também, né, é uma área de permanência, então eu uso muito das cores neutras, e o mobiliário ele tem as curvas que remetem às formas da fachada externa. Por fim, temos o terraço, na parte da área de composteiras, e aqui uma imagem dos canteiros de horta, que é um lugar de permanência também, né? Não só de horta. Por fim, eu gostaria de dizer que, talvez, como a incrível arquiteta Denise Scott Brown já tenha dito, a arquitetura ela pode forçar as pessoas a se conectarem. Mas eu acredito que... Nossa, voltando voz. Mas eu acredito que a arquitetura ela possa influenciar positivamente a nossa experiência e vivência humana e contribuir com espaços mais democráticos. Obrigada.